Olá, pessoal, estamos de volta para a gente dar continuidade aqui à nossa revisão para o ENAM. Eu sou a professora Stefânia Rossignoli, sou professora de Direito Empresarial. Na aula passada, a gente trabalhou com a teoria geral do direito empresarial, que são os conceitos básicos: empresa, empresário, estabelecimento empresarial, nome empresarial. Os 4 principais conceitos dentro do direito empresarial, para que você possa compreender a disciplina como um todo. Agora, nessa aula, eu separei para vocês o tema específico do direito societário, assunto muito cobrado, né? Assunto muito presente, muito cobrado, que é o estudo das sociedades. E aí, desde 2002, que esse direito societário, ele passa a ser estudado pelo direito empresarial de forma completa, não apenas com as sociedades empresárias, mas também com as sociedades simples, com as sociedades não empresárias. Então, eu optei por trazer aqui para vocês, pessoal, nessa nossa aula de revisão, os 3 tipos societários de maior relevância para as provas, que também são os de maior relevância prática, né? E aí, né, no meu entender, aqueles que têm a maior chance de cobrança dentro da prova do ENAM. Quais são esses 3 tipos principais? Sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima. Porque, gente, para a prova do ENAM, o mais importante são os tipos societários. Não é muito relevante você ficar pensando naquela parte conceitual mais introdutória de direito societário, que é conceito de sociedade, né, classificação de sociedade. Essa parte não é tão relevante. É mais importante o estudo dos tipos societários. O que são os tipos societários? São as espécies de sociedade que a gente tem no Brasil hoje, que cada uma vai ter as suas regras próprias, o seu conjunto de regras próprias. Então, cada uma das sociedades existentes no Brasil, você vai ter um conjunto de regras próprias para ele. Essas 3 são as mais relevantes: sociedade simples, sociedade limitada, sociedade anônima. Por quê? Porque a sociedade simples, apesar de não ter muita importância prática, de não ser tão escolhida em termos práticos, ela acaba sendo um tipo societário utilizado de forma supletiva, subsidiária. As regras dela são muito utilizadas de forma subsidiária para outros tipos societários, entre eles a limitada, que essa sim é de grandíssima importância prática, né? A gente pega aí 90% das sociedades registradas no Brasil são sociedades limitadas. Então, a limitada tem uma importância prática enorme. E a sociedade anônima também é o segundo tipo societário mais utilizado no Brasil, logo depois da limitada, mas com uma diferença de percentual enorme, né? Você pega assim, 90% das sociedades no Brasil são limitadas, 8% anônimas e 2% sociedades simples por aí fora, assim, isso falando das sociedades formalizadas, né, da sociedade com personalidade jurídica, porque a gente vai ter também sociedade em comum, né, que é muito presente no dia a dia, sociedade que não tem personalidade jurídica, que não tem registro, que não tem inscrição dos órgãos, dos atos constitutivos no órgão próprio, no órgão correto, está regida ali do artigo 986 até o artigo 990, são algumas sociedades que vocês precisam passar os olhos, mas a gente está aqui para fazer uma revisão, né? A gente está aqui para escolher pontos que são mais relevantes e pontos que têm mais chance de serem cobrados na prova do ENAM, né? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro tipo societário que eu separei para vocês aqui, que é a sociedade simples. A sociedade simples, pessoal, é aquela em que a atividade praticada é uma atividade não empresária. Ou seja, a gente vai ter as atividades presentes do parágrafo único do artigo 966 do Código Civil, que são as atividades intelectuais de natureza artística, científica ou literária. Porque, vejam, se eu estou falando da existência de uma sociedade, necessária e obrigatoriamente eu tenho aqueles elementos que a gente tem no caput do 966. Se é sociedade, a atividade vai ser econômica, obrigatoriamente. Né? Uma atividade, se eu estou falando de sociedade, a característica da sociedade é ter uma atividade econômica, ou seja, uma atividade que busca lucros para serem partilhados entre os sócios. Então, uma atividade econômica. É uma atividade organizada, porque senão eu não falaria em sociedade, senão eu falaria em profissionais autônomos. Então, eu tenho que ter uma organização também de bens ou de pessoas para falar na existência de uma sociedade.
Principalmente, pessoal, após 2019, a gente pode dizer que o legislador brasileiro hoje, ele não pensa em sociedade mais apenas como união de pessoas. A sociedade hoje ela é vista como uma instituição, como uma organização, principalmente por conta da sociedade limitada unipessoal. Então, aquelas regrinhas do CAPT do 966 vão se aplicar às sociedades não empresárias, né? Atividade, produção ou circulação de bens ou serviços também é característica de uma sociedade não empresária. O que sobra para ser não empresária? Ser uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária. Então, se eu pego um escritório de advocacia, se eu pego um grupo de teatro, se eu pego uma banda de música que não tenha elemento de empresa, eu tenho uma atividade não empresária. E aí, a sociedade simples é o tipo societário que foi criado para essas atividades não empresárias. Agora, tem um detalhe muito importante, né? De acordo com o artigo 983 do Código Civil, esse tipo societário ele é o exclusivo para as atividades não empresárias. Mas ele não é, pessoal, de escolha obrigatória para as sociedades não empresárias. Então, se eu tenho, por exemplo, um grupo de teatro que não tem elemento de empresa, a atividade é não empresária, ela não tem obrigação de escolher a sociedade simples. A sociedade simples é o tipo próprio dessa atividade, mas ela não é obrigada a escolher, porque o parágrafo único do 983 fala que ela pode também escolher os outros tipos presentes na sociedade brasileira. Só não pode utilizar as sociedades por ações, por força do artigo 982. Então, aqui, esse tipo que a gente está tratando nesse momento aqui, que a gente vai chamar de sociedade simples estrito sensu. É o tipo societário regido aqui, pelos artigos 997, está até errado no slide aí, corrige para mim, 997 até o artigo 1038 do Código Civil, e é a sociedade simples estrito sensu, ou seja, em sentido restrito, que é o tipo societário. Porque toda sociedade que não pratica atividade empresária é uma sociedade simples lato sensu, em termos de classificação. Mas isso que a gente está trabalhando aqui é a sociedade simples estrito sensu. Nem toda atividade não empresária vai precisar se valer desse tipo societário aqui. Eu sei que esse é um assunto espinhoso, pessoal, mas infelizmente a gente já viu isso sendo cobrado em prova. Então, por exemplo, há uma clínica médica que não tenha elemento de empresa. Qual é o tipo societário que ela pode escolher? Ela pode escolher sociedade simples, estrito sensu, que é esse que a gente vai tratar aqui agora, a limitada, a comandita simples, ou a sociedade não coletiva. Ela só não pode escolher as sociedades por ações, que seria a sociedade anônima e a sociedade comandita por ações, tá? E aí, então, vamos falar, gente, sobre sociedade simples estrito sensu, sobre sociedade simples enquanto tipo societário, enquanto modelo societário. A sua Constituição dá para o contrato social. Artigo 997 traz ali as regras mínimas que um contrato social de simples deve ter. Então, o 997 lista ali, eu tenho que ter o nome dos sócios, a qualificação dos sócios, o nome da sociedade, qual é o objeto social, qual é o prazo de duração, qual é o capital social, quantas cotas esse capital social vai ser dividido e em quantas cotas vai caber a cada sócio. Aqui na Simples a gente tem um detalhe bastante interessante. A contribuição dos sócios quando for por serviços. A sociedade simples permite a existência de sócio de serviços, sócio que contribua com serviços, né? Então, eu tenho aqui a possibilidade de ter sócio de serviço, o que não é possível numa sociedade limitada, numa sociedade anônima. Então, aqui, eu tenho a possibilidade de ter sócio que não contribui com dinheiro, que não contribui com bens e que vai contribuir apenas e tão somente com serviços, ok? É a possibilidade que eu tenho aqui dentro da sociedade simples. E a sociedade simples será levada a registro necessária e obrigatoriamente no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. É o que está lá no artigo 1151 do Código Civil. Então, quando eu tenho a sociedade classificada que pratica atividade de empresa, o registro é na junta comercial.
Quando eu tenho sociedade que não pratica atividade de empresa, o registro é no cartório. E a simples sempre será uma atividade não empresária. Então, sempre e obrigatoriamente, o registro de uma sociedade simples será no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, certo? Gente, eu digo sempre que o principal fato de que a sociedade simples ela é pouco escolhida na prática é essa situação que está aqui nesse slide para vocês. A responsabilidade dos sócios numa sociedade simples ela é ilimitada. Em regra, subsidiária, mas o contrato pode prever que essa responsabilidade será solidária. Aqui a gente tem a interpretação do artigo 997, inciso 8º, com o artigo 1023 do Código Civil. Isso lá atrás chegou a gerar alguma discussão, mas hoje é ponto pacífico e para fins da prova do Enem vocês podem ter isso em mente. O artigo 997, inciso 8º, ele fala assim, o contrato vai prever se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações da sociedade. Isso dava uma ideia de que o contrato poderia prever esse ou não seria não ter responsabilidade. E aí só haveria responsabilidade se houvesse uma desconsideração da personalidade jurídica, alguma coisa nesse sentido. Só que o artigo 1023 do Código Civil fala que, não sendo suficiente os bens da sociedade, os terceiros podem buscar a responsabilização dos sócios, salvo cláusula de responsabilidade solidária. Então, o conjunto desses dois artigos faz com que hoje a gente não tenha qualquer dúvida de que o contrato social pode prever uma responsabilidade solidária dos sócios. Ou seja, eu não preciso primeiro esgotar o patrimônio da sociedade para depois ir ao patrimônio do sócio. Eu poderia já ir ao patrimônio do sócio, independente de esgotar o patrimônio da sociedade. Isso se tiver cláusula contratual. Se não tiver cláusula contratual, aí a responsabilidade é subsidiária. Ou seja, primeiro eu tenho que esgotar o patrimônio da sociedade para depois ir ao patrimônio dos sócios. Então, esse é o entendimento pacífico, pessoal. Pode ter isso em mente na hora de fazer a sua prova. Se cair uma questão falando de sociedade simples, de responsabilidade dos sócios numa sociedade simples, essa responsabilidade vai ser ilimitada, em regra subsidiária, tá? A gente tem enunciado de jornada de direito comercial, a gente tem julgados de tribunais superiores, então a gente não tem dúvidas a respeito disso. E aí fica claro para mim que esse é o fator que o sócio não quer. O sócio não quer arriscar o seu patrimônio particular, o sócio quer ter algum tipo de garantia de que o patrimônio particular dele não seria utilizado em caso de a sociedade não ter êxito na sua atividade, certo? Vamos falar alguns detalhezinhos aqui sobre sociedade simples, pessoal. Quando a sociedade é constituída, você passa a ter a questão dos direitos e obrigações do sócio, internamente e externamente. Externamente, o principal é essa questão da responsabilidade pelas obrigações da sociedade. Agora, internamente, né, a gente vai ter aqui alguns direitos e obrigações entre os sócios. A principal obrigação do sócio, no que diz respeito à relação interna, é integralizar o capital, é pagar, é cumprir aquilo que ele se comprometeu em relação ao capital social. Então, o sócio que não integraliza, ele é chamado de sócio remisso. E de acordo com o artigo 1004 do Código Civil, o sócio remisso, a gente vai ter 3 opções em que os sócios vão poder decidir em relação ao remisso. Observa comigo aqui, são os demais sócios que decidem o que vai ser feito com o sócio remisso. Eles podem optar por cobrar, e aí o contrato social, juntamente com a notificação para que ele faça em até 30 dias, coloque em dia, é considerado como título executivo extrajudicial, então você pode fazer uma execução. Os sócios podem optar por excluir o remisso e aí devolver a ele o que ele tiver pago, reduzindo o capital social e descontando aí possíveis multas, despesas, etc. Ou então, em caso de remisso parcial, ou seja, no caso em que aquela pessoa pagou um tanto, mas não pagou tudo que tinha que pagar, no caso de remisso parcial, você fazer uma redução ao montante já integralizado. São essas 3 opções que o parágrafo único do 1004 deixa, e um detalhe muito importante, essa decisão será tomada por maioria dos demais sócios, ou seja,
o sócio remisso não é contado nesse quórum e eu vou contabilizar a maioria dos demais. Então, onde eu quero chegar? Se o sócio remisso tem 20% do capital, sobrou 80%. Então, a decisão que vai prevalecer é de 40,1% do capital. Sócios que somados deem mais de 40% vão ter o poder decisório em relação a esse sócio remisso, certo? Um ponto muito importante que eu queria trazer para vocês é a questão da administração da sociedade simples. Ela compete apenas a pessoas físicas, não pode ser pessoa jurídica, e o entendimento majoritário é que somente sócios podem ser administrador de sociedade simples. Então, somente os sócios podem ser administradores e eles podem ser nomeados em contrato ou ato separado. É o que está no artigo 1012 do Código Civil. Quando você nomeia por contrato, você tem uma dificuldade muito grande de destituir esse administrador. Porque para você modificar contrato social numa simples, nas matérias básicas do 997, você precisa de unanimidade. É o que está no artigo 999 do Código Civil. Então, quando você tem uma nomeação do administrador feita no contrato social, se você quiser mudar, você precisa da unanimidade. Quando você tem um administrador nomeado por ato separado, você pode destituí-lo, trocar o ato separado por maioria do capital. Então, nessa situação, você facilita a troca do administrador, tá? Em relação aos poderes do administrador, ele pode praticar todo e qualquer ato de representação da sociedade. Você pode dizer que ele precisa respeitar a vontade da sociedade, ele precisa fazer aquilo que a sociedade espera dele, mas se ele hoje, hoje, quando você está se preparando para a sua prova do Enem, se o administrador ele extrapolar poderes, não observar, por exemplo, limitações contratuais que sejam colocadas no contrato social, essa não observância de limitação não pode ser oposta a terceiros pela sociedade, porque a gente teve em 2021 a revogação do parágrafo único do artigo 1015, que permitia que a sociedade se exonerasse da responsabilidade quando o administrador extrapolava poderes. Agora não mais. Então, se um administrador ele extrapola poderes, os poderes que foram concedidos a ele, a sociedade vai ter que responder e depois entrar com o direito de regresso em relação a esse administrador. Esse é um ponto relevante de uma modificação, digamos, um tanto quanto recente aí do Código Civil. Para a gente poder terminar a sociedade simples, gente, é importante a gente lembrar que a sociedade, ela normalmente tem começo, meio e fim. Ela inicia com a realização do contrato, ela vive a sua vida ali distribuindo lucros, obtendo lucros, distribuindo lucros entre os seus sócios, e ela chega ao fim no seu encerramento. O encerramento de uma sociedade ele é marcado por 3 fases: dissolução, liquidação e baixa no registro. O que a gente vê muito ser cobrado por aí na questão da sociedade? A dissolução, essa primeira etapa do encerramento da sociedade, que é marcado pelo fim das atividades, por paralisação das atividades. Dissolver é isso, é parar a atividade da sociedade para que ela entre em liquidação. A dissolução pode acontecer de pleno direito, quando eu tenho um fato jurídico ali presente, e aquele fato faz com que a sociedade encerre as suas atividades e seja colocada em liquidação. Ou então a dissolução pode acontecer somente mediante sentença judicial, que seria a dissolução judicial. No caso da dissolução de pleno direito, a gente tem o artigo 1033, que hoje, um detalhe importante, não prevê mais a dissolução por falta de pluralidade de sócios. Por que foi retirada o inciso 4º dessa questão da falta de pluralidade de sócios? Porque esse artigo 1033 se aplica limitada, se aplica à sociedade limitada. O artigo 1087 manda para o 1044, o 1087 é de limitada. Ele manda para o 1044, que é de sociedade, como é dita, sociedade de nome coletivo, e o 1044 manda para o 1033. Então, como o 1033 é aplicado para sociedades limitadas, a partir de 2019, perdeu o sentido você mandar reconstituir a pluralidade de sócios em 180 dias, se eu tenho lá a previsão da sociedade que funcionar com sócio só. Sociedade limitada, unipessoal, de um sócio só. Hoje está prevista no parágrafo 1º do artigo 1052. E é isso aqui acabou sendo retirado do 1033, que é de sociedade simples. Ou seja, a gente está chegando à conclusão que a simples também não tem prazo mais para reconstituir a pluralidade de sócios.
eu posso dizer que ela não é uma sociedade que tenha uma permissão legal para, por exemplo, iniciar com um sócio só, mas já que não tem mais prazo para recompor a pluralidade de sócios, ela não se dissolve se ficar com um sócio só. Ela se dissolve vencido o prazo, ela se dissolve por unanimidade em caso de sociedade prazo determinado, maioria de votos do capital em caso de sociedade de prazo indeterminado e se dissolve por perda da autorização para funcionar. No caso da dissolução de pleno direito, ela se dissolve por ação, né, proposta por qualquer sócio. Essa ação de dissolução judicial pode ser proposta por qualquer sócio e ele pode alegar anulação da Constituição, exaurimento do fim social ou inexequibilidade. Exaurimento do fim social quando a sociedade não consegue mais atingir a sua finalidade de lucratividade, ou quando os sócios não têm mais ali aquela ideia da affectio societatis, que é muito comum aqui na Simples, né? Na sociedade simples, os sócios estão em sociedade naquela configuração, porque querem ser sócios, porque querem estar em sociedade em conjunto. Então, a perda dessa afeição societária, dessa afinidade societária, pode ser uma perda, né, do fim social, um exaurimento do fim social. Mas se o sócio, às vezes, não consegue convencer os outros, não tem capital suficiente para dissolver de pleno direito, ele vai ter que entrar com uma ação de dissolução judicial. A sociedade simples, né, pessoal, ela tem como característica essa ideia de você quer estar em sociedade com aquelas pessoas. Tanto assim que o artigo 1033 é o que trata, né, das regras de transferência de cotas, e ele exige a unanimidade para você poder transferir cotas. Então, é uma sociedade em que os sócios querem estar em sociedade naquela configuração societária. É uma característica bastante marcante da sociedade simples. Correto? Essas eram as ponderações mais importantes que eu queria fazer de sociedade simples para vocês. Lembrando que eu trouxe aqui alguns assuntos que podem não ser cobrados, talvez com uma pergunta de simples, mas que podem ser perguntados com uma pergunta de limitada. Essa questão da responsabilidade, essa questão da dissolução, essa questão até da questão do sócio remisso, que eu vou falar daqui a pouco, né, que a limitada usa bastante da regra da simples. E aí eu chego na sociedade que tem a maior utilidade prática hoje no Brasil. Cerca de 90% das sociedades registradas no país inteiro são sociedades limitadas. Ela surgiu da necessidade de você ter um tipo societário com o benefício da limitação de responsabilidade que já existia para SA, já existia para anônima, mas que fosse um tipo menor, que fosse um tipo de menor complexidade, que fosse um tipo que eu pudesse utilizar para negócios de menor porte, né? Porque a sociedade anônima ela acabava atendendo só aos negócios de grande porte, só aos negócios de grande monta, né? Então a sociedade limitada ela veio com essa ideia, né? E hoje é o tipo societário que tem a maior utilidade prática. Em regra, ele foi criado para as atividades, na época, comerciais, e no Código Civil de 2002, o propósito da limitada é atender às atividades empresárias. Mas, como eu disse há alguns minutinhos atrás, por força do parágrafo único do artigo 983, ela também pode ser utilizada por atividades não empresárias. Então, atividades, né, sociedades que não praticam atividade de empresa, também podem se valer da sociedade limitada, tá? Ela tem o capital social dividido em cotas e o grande barato da sociedade limitada, né, pessoal? A responsabilidade dos sócios é limitada à integralização do capital, porém, todos respondem solidariamente por essa integralização. O que significa essa limitação de responsabilidade? Significa que uma sociedade entre João, Maria e Antônio, cada um vai integralizar, por exemplo, 30 mil reais. Cada um coloca os seus 30 mil reais. A partir do momento que você criou, né, colocou a integralização do capital, é a pessoa jurídica quem vai responder pelas suas obrigações. Os sócios não vão ter mais nenhuma obrigação pela sociedade a partir do momento que já foi feita a integralização do capital. Então, integralizou o capital social, agora é com a PJ. Essa questão da solidariedade aqui é o seguinte: se um sócio deixou de integralizar, os outros podem vir a responder pelo que falta. Então, se o João já pagou a parte dele integralmente, ele pode responder pela parte da Maria, que falta integralizar, porque existe uma solidariedade. Mas, a partir do momento que todos já integralizaram, a responsabilidade ali, em regra, acabou. Em regra, por quê?
porque eu vou ter exceções. Caso de dívidas trabalhistas, caso de dívidas tributárias, caso de uma desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu tenho situações em que eu vou precisar ter, né, eu vou poder entrar ao patrimônio particular do sócio. Em regra, o sócio não terá mais responsabilidade. Você cria um incentivo a mais para o sócio com essa limitação de responsabilidade. Ele diminui ele diminui da sua responsabilidade o risco empresarial. Porque o risco das atividades, né, aqui não só a empresária, mas também a não empresária pode se valer, o risco de uma atividade econômica ele está sempre presente. Né? Por melhor que possa ser a sua gestão, por melhor que possa estar estruturado o seu negócio, ele pode não dar certo. Você pode vir a ter prejuízo, você pode vir a ter que, né, ter uma insolvência da pessoa jurídica. E aí, como regra aqui, mesmo havendo a insolvência da pessoa jurídica, os sócios não poderão ser responsabilizados. Como eu disse a vocês alguns minutinhos atrás, em 2019 a gente passou a ter a sociedade limitada podendo ser criada inicialmente e funcionar de forma permanente com apenas um sócio. É o que está no parágrafo 1º hoje do artigo 1052. A sociedade pode ser criada e pode funcionar com um ou mais sócios. É importante ter em mente que a gente não teve a criação de um novo tipo societário. Né? Tem muita gente chamando por aí SLU, professora, fala de SLU como se fosse um novo tipo societário. Não é. É a boa e velha LTDA, né? É a sociedade limitada que pode funcionar com um sócio só. Qual é a diferença dela para as outras? Quando você pensar na questão de quórum, de votação, de deliberação de sócio, não vai existir na sociedade que tem um sócio só, porque esse único sócio, ele vai decidir todos os rumos da sociedade, ele vai decidir todas as situações sozinho, tá? Então não se criou um novo tipo societário, mas você tem a possibilidade dessa sociedade ser criada, funcionar com apenas um sócio, correto? Bom, a sociedade também vai ser criada por contrato social aqui, e o artigo 1054 fala para a gente que deve ser utilizado naquilo que for compatível às regras do 997. E é interessante quando ele fala no que for compatível. Por quê? Porque o 997, por exemplo, menciona a possibilidade, né, você ter que conter ali a contribuição do sócio que for integralizar com os serviços. Isso não é possível na sociedade limitada. A sociedade limitada não permite a integralização com o serviço. Por quê? Por causa da limitação de responsabilidade. Porque se você tem uma responsabilidade limitada, não é certo que você tenha sócios que integralizem com o serviço. Você tem que ter dinheiro ou bens para que isso forme o patrimônio da sociedade, que vai ser esse patrimônio que vai arcar com as obrigações dela. Então, não é correto, não é plausível você ter uma integralização com o serviço. No que tange o registro da limitada, é importante a gente ter em mente que a limitada pode ser usada tanto para as atividades não empresárias quanto para as atividades empresárias. Então, se eu tiver uma sociedade limitada, que é aquela simples lato sensu, ou seja, a sociedade não empresária, a sociedade que não pratica atividade de empresa, o registro vai ser no cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Mas se a atividade praticada por aquela limitada for uma atividade empresária, o registro vai ser na junta comercial. Então, aqui eu não posso pré-definir. E aí, se for uma questão de prova perguntando sobre registro de uma sociedade limitada, não tem como eu determinar, né? Porque depende se ela for empresária ou não, ok? A cota também é o que divide o capital social da limitada, e aí é o que a gente vai ter uma diferenciação importante para a SA, né? Dessas três principais que eu estou trazendo nessa aula para vocês, somente a sociedade anônima é a que vai ter o capital dividido em ações. Aqui também eu tenho o capital dividido em cotas, e o interessante aqui da limitada, que diferencia até da simples, que o 1055 permite que a sociedade tenha divisão de cotas em valores iguais ou desiguais. Então, você pode ter uma cota que vale 10 mil, uma cota que vale 50 mil. Aí você tem que criar nomes para essas cotas, se você utilizar dessa permissão legal, né? De ter cotas de valores desiguais. Você coloca lá cota A, cota B, cota C. Essa divisão de valores desiguais não é muito comum. Já vi uma vez ou outra só em cobrança em prova de concurso, mas é importante vocês conhecerem. A seção de cotas aqui na limitada é um pouco mais livre do que na sociedade simples. Eu comentei aqui nessa aula que na simples você depende de unanimidade. Na limitada, a gente tem o artigo 1057, que começa assim: na omissão do contrato. Na omissão do contrato,
O sócio pode ceder as suas cotas a outro sócio livremente ou a terceiro sem a oposição de titulares de mais de um quarto. Então, assim, ele já dá a entender para a gente que o ideal seja, inclusive, que o contrato preveja, né? Porque ele fala na omissão do contrato. Então, o ideal seria até que o contrato traga essa previsão legal. Não tendo essa previsão legal, o sócio pode ceder as suas cotas a outro sócio livremente e a terceiro sem a oposição de titulares de mais de um quarto, que não é igual de com concordância de 3/4. Porque aqui eu mando uma notificação para o sócio dizendo quero vender as minhas cotas para o Beltrano, que não é sócio. O silêncio vai significar concordância. Então, não é com a concordância de 3/4, porque quando a lei exige concordância, tem que ter o ok, o de acordo. Aqui, o silêncio, depois da minha notificação, vai significar concordância. Sobre sócio remisso, né, que foi um assunto que eu trouxe aqui na Simples, que eu acho importante também na limitada. Quando a gente, né, o sócio não integraliza, ele é chamado de sócio remisso, como eu já expliquei. O 1058 fala que a gente deve aplicar as regras do 1004, ou seja, pode optar pela cobrança, por executar, por excluir o sócio ou por reduzir a participação ao montante já integralizado, no caso de uma integralização parcial. A novidade aqui é que o 1058 permite que, no caso de você optar pela segunda hipótese, que é a exclusão do remisso, os sócios podem, ao invés de reduzir o capital, né, ao invés de retirar essa cota do remisso que está sendo excluído, eles podem tomar para si ou transferir para terceiros a cota desse sócio remisso. É uma verdadeira retomar, né, uma verdadeira aquisição compulsória de cotas aqui, porque os sócios podem, ao excluir esse remisso, tomar para si, redividir entre eles ou transferir a um terceiro, de acordo com a votação da maioria dos demais. Aqui é igualzinho, funciona para a sociedade simples, certo? Em relação à administração da sociedade limitada, e agora eu tenho uma grande diferença para simples. O administrador pode ser um não sócio livremente, e eu posso ter uma ou mais pessoas que são sócias ou não. Tá? Então, aqui eu não tenho qualquer necessidade de... Aqui eu tenho a total possibilidade de ter sócios, de ter administradores não sócios. E a gente teve uma mudança em 2021, que agora fala que para você nomear administradores não sócios, você tem uma diferença aqui, se o capital já está integralizado ou se o capital não está 100% integralizado. O quórum do artigo 1061 hoje é o seguinte: se o capital já está integralizado, você pode nomear não sócio com aprovação de maioria do capital. Se o capital não estiver integralizado, você precisa de 2/3 de aprovação, um pouquinho mais, né, da metade. Antigamente era unanimidade para você poder nomear administrador não sócio e quando o capital não estava 100% integralizado. Agora a gente tem uma diferença. Inclusive, por falar em quórum, só antes de eu entrar nesse assunto aqui, a gente teve modificações em 2021 e 2022 a respeito de quórums de sociedade limitada, viu, pessoal? Então, é importante estar ligado. A gente tem hoje, né, apenas os quórums do 1076 foram bastante modificados, então a gente hoje basicamente vai ter quórum só de maioria e de maioria do capital e de maioria dos presentes dentro das regras da sociedade limitada, porque a gente já teve muitas regras de sociedade limitada que falava em 2/3, 3/4, unanimidade, um monte de coisa. Agora a gente teve uma modificação, 2021 já tinha tido algumas modificações, 2022 teve modificação dos quórums que basicamente ficaram de maioria do capital e maioria dos presentes. A gente tem esse de 2/3 aí, tem o de maioria dos demais, quando é caso de sócio remisso, mas hoje em dia o quórum ficou bastante, assim, a quantidade de quórums ficou bem mais simplificado hoje na sociedade limitada. Um assunto interessante de limitada, bem específico dela, é a questão da possibilidade de você ter a exclusão extrajudicial de sócio por votação da maioria, né, da maioria do capital. Aqui não é maioria dos demais, é maioria do capital. Ou seja, se você tem um sócio que ele sozinho tem mais de metade, ele nunca vai ser excluído por essa via, tá? Agora, se você tem um sócio que ele tem 10%, 15%, 20%, 48%, ele pode ser excluído por decisão da maioria do capital, quando essa maioria entender que ele praticou atos de falta grave, que está colocando em risco a continuidade da sociedade. É o que está previsto no 1085, cujo parágrafo único exige a
realização de uma assembleia convocada especificamente para esse fim, salvo se for uma sociedade com 2 sócios só. Se for uma sociedade com 2 sócios só e um sócio que é a exclusão do outro, ele não precisa realizar a assembleia. É plausível, né? A assembleia é para os sócios se reunirem e tentar um convencer o outro de excluir aquele minoritário. Quando tem 2 sócios, um quer excluir o outro, ele não vai ser convencido de nada, né? A reunião ali seria só para eles debaterem entre ele e um tentar convencer o outro de não excluí-lo, certo? Gente, no que diz respeito à dissolução da limitada, como eu disse, ele vai seguir as mesmas regras da sociedade simples, que é o artigo 1087, que manda a gente para o 1044, que vai mandar para o 1033. Então, aqui, para o caso da limitada, fez sentido, né, a revogação do inciso 4º do artigo 1033, porque após 2019, com a sociedade limitada podendo ser criada e funcionar de forma permanente com sócio só, não fazia mais sentido aquele prazo de 180 dias para recompor a pluralidade de sócios. Correto? Bom, gente, chegando aqui na terceira sociedade que eu queria trazer para essa aula, a gente chega na sociedade de grande porte, na sociedade extremamente regulada, né, que é a sociedade anônima. A FGV tende a gostar muito de sociedade anônima, gente, porque a gente tem que lembrar a origem da FGV enquanto escola de negócios, né, muito ligada à parte de administração de empresas, a grandes negócios. Então, a FGV tem um certo gosto aí por sociedade anônima. A sociedade anônima tem lei própria, né? Ela está ali no 1088, 1089, fazem menção, né, do Código Civil à sociedade anônima, mas, na verdade, ela é regida pela sua lei própria, que é a Lei 6404 de 76. O artigo 1º dessa lei é um dos principais, que fala que a sociedade vai ter o seu capital dividido em ações e que a responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações. E vejam, aqui não existe solidariedade entre os sócios no que tange a responsabilidade pela integralização. Então, cada um é responsável por si. O que se pode falar de solidariedade na integralização seria o que está lá no artigo 108 da lei, que fala que se eu vender as minhas ações antes da integralização total delas, eu vou responder solidariamente com quem entrou no meu lugar e comprou as minhas ações. Então, se eu vinha pagando a integralização das minhas ações, no curso desse pagamento, eu vendi as minhas ações, eu respondo solidariamente com quem entrou no meu lugar e comprou as minhas ações. Então, existe uma responsabilidade solidária pela integralização só nesse sentido, quando há uma venda das ações antes dela ser totalmente integralizada. Mas entre os sócios que são titulares das ações, né, ao mesmo tempo, que estão sócios ao mesmo tempo na sociedade, não existe qualquer solidariedade. E a responsabilidade é pelo preço de emissão, não é pelo preço do capital, porque o preço de emissão pode ser superior ao valor do capital. Então, é pelo preço que eu me comprometi a pagar quando subscrevi as ações, quando adquiri. A gente chama de subscrever aqui o ato de adquirir as ações de uma sociedade anônima. Então, o preço que eu me comprometi a pagar no ato de subscrição é o preço que eu vou ter responsabilidade por ele. A sociedade aqui não conseguindo pagar suas obrigações estando insolvente, em regra, os sócios não irão se responsabilizar. De acordo com o artigo 4º da Lei 6404 de 76, as sociedades anônimas podem ser de capital aberto ou capital fechado, de acordo com a negociação que pode fazer dos seus títulos, dos seus valores mobiliários. Não é só ação, gente. Pode ser ação, debêntures, partes beneficiárias só para a companhia fechada e bônus de subscrição. A sociedade pode negociar esses títulos no mercado de capitais ou fora delas. Se ele negocia esses títulos no mercado de capitais, ela é chamada de sociedade anônima de capital aberto. Se não negocia esses títulos no mercado de capitais, ela é chamada de sociedade anônima de capital fechado. Então, a capital aberto é a que se vale do mercado de capitais, do mercado financeiro, bolsa de valores, Bovespa, mercados de balcão, normalmente organizados por instituições bancárias e instituições financeiras, são companhias de capital aberto. Aquelas que não negociam e não podem negociar são sociedades de capital fechado. Perfeito? As companhias de capital aberto, elas serão fiscalizadas pela CVM, que é uma autarquia federal, cujo regulamento está na Lei 6385 de 76, vejam que é uma lei que foi aprovada junto com a Lei de SA, 6404 de 76,
6385 de 76. Foi aprovada junto, exatamente pelo fato de eu precisar dessa regulamentação do órgão que ficaria responsável pela fiscalização e, inclusive, pela aprovação da criação. Você só pode funcionar como capital aberto, seja para criar como capital aberto, ou seja, para abrir o capital, que é quando você é uma companhia fechada e quer se tornar companhia aberta, você precisa passar por um procedimento administrativo da Comissão de Valores Mobiliários, que vai dizer se você pode ou não ser uma sociedade anônima de capital aberto. Por que isso, pessoal? Porque eu tenho uma importância social, econômica, para as companhias abertas. A gente vê cotidianamente nos noticiários, né? A Bolsa de Valores, a Bovespa fechou em alta, fechou em baixa, a Nasdaq nos Estados Unidos e assim vai. Hoje em dia a gente tem uma só praticamente no Brasil, enquanto que seria mais um mercado de balcão mais organizado, né? Que seria a Bovespa, a IBMF e Bovespa, porque antes elas já foram duas separadas, IBMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a Bovespa hoje, elas se uniram, elas são uma só. Então, a gente vê isso no noticiário, nos jornais, de forma cotidiana. Por quê? Porque você tem um impacto para a economia. Para você ter um impacto para os investimentos no Brasil, se aquela companhia está ou não está atrativa. E aí, por isso, você só vai poder funcionar com capital aberto se você tiver a autorização dessa autarquia, desse órgão governamental. Gente, qual é o ponto principal que eu acho que a gente precisa trabalhar aqui nessa aula de revisão, que é uma parte mais complexa, né? A questão dos órgãos societários, tá? Que a gente vê mais incidência de cobrança, e é a parte que eu resolvi trazer para vocês aqui. A sociedade, né, a companhia, ela, por ser um tipo ligado a esses grandes negócios, né, a ser um tipo de complexidade, o legislador, né, da Lei 6404/76 optou por ter, né, regras mais rígidas em relação a esses órgãos societários e criou 4 órgãos para uma sociedade anônima. Alguns de existência obrigatória, outros de existência facultativa. O órgão obrigatório para toda e qualquer sociedade anônima, seja ela uma capital aberta, fechada, tanto faz, é a Assembleia Geral, que é o órgão de deliberação dos sócios dentro de uma sociedade anônima. Então, sempre vai haver a Assembleia. A decisão de sócio numa sociedade anônima vai acontecer sempre e em todo caso por Assembleia Geral de Acionistas. O artigo 122 traz a competência, traz o rol de coisas que competem à Assembleia Geral, e aí eu chamo a atenção para vocês também dos artigos 129 e 136. O 129 é o que vai falar que as deliberações serão tomadas por maioria dos presentes, salvo o rol do artigo 136, no qual as deliberações terão que ser tomadas por maioria do capital com direito a voto, porque lembrando a vocês, numa sociedade anônima, eu posso ter a divisão das ações em espécies, ações ordinárias e ações preferenciais. Nas ações preferenciais, eu posso retirar direitos e dar vantagens financeiras, políticas, quando eu retiro o direito. E na prática, o que a gente mais vê ser retirado de direitos em ações de preferenciais de sociedade anônima é justamente o direito de voto. E aí, quando você está presente numa assembleia e vai fazer o quórum de deliberação, ele só leva em consideração as ações com direito a voto. Um acionista que não tenha direito a voto, ele pode até participar de uma assembleia geral, mas apenas com direito à voz, apenas para participar. Mas ele não vai ter direito a votar e o voto dele não será levado em consideração, ok? O segundo órgão, seguindo a ordem da lei aí, da lei de SA, é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele é facultativo a algumas sociedades anônimas. Por quê? Porque ele é facultativo para as companhias fechadas e que não têm um capital autorizado. Está no artigo 138, parágrafo 2º, essa regra, pessoal. O Conselho de Administração, ele é obrigatório para as sociedades anônimas de capital aberto e de capital autorizado. E para as sociedades de economia mista, que está lá no 241, que é a parte final da lei de SA. Então, uma sociedade que seja capital fechado, né, e que não tenha capital autorizado, ela não tem obrigação de ter conselho de administração. E o que é esse conselho de administração? É você pegar um grupo menor de pessoas, que seriam, né, decisões que seriam tomadas por Assembleia Geral,
e aí muitas vezes você tem um número muito grande de pessoas, você pega assuntos ligados à gestão, assuntos esses que estão no artigo 142 da lei de SA, você pega assuntos que estão ligados à gestão e direciona para que sejam decididos pelo Conselho de Administração. Então, para você ter uma celeridade maior na decisão ligada à gestão, ligada à administração, você cria um Conselho de Administração que vai ter no mínimo 3 membros e vai ter sempre número ímpar para poder tomar essas decisões ligadas à gestão. E aí você tem uma celeridade maior. Não é preciso ser sócio para ser conselheiro de administração e você tem que ter no mínimo 3 membros, né? Já houve um tempo que era preciso ser sócio, há muito tempo atrás, lá pelos idos de 2009, isso foi alterado e agora não precisa ser sócio para ser conselheiro de administração, ok? Já a diretoria também é órgão de existência obrigatória para toda e qualquer sociedade, e agora fica até esquisito a gente chamar de órgão, né? Porque a partir de 2021, a diretoria passou a poder ter apenas um membro. Até 2021, antes da Lei Complementar 182, que é o marco das startups, né? A Lei Complementar 182 é a lei das startups, ela passou a permitir ter apenas um diretor. Até então, a gente tinha que ter no mínimo 2 diretores, e aí fazia mais sentido chamar de órgão, né? É esquisito chamar de órgão tendo um componente só, mas pode ter apenas um. A diretoria é tal qual a administração que eu falei aqui para simples e para limitada. É o órgão gestor, é aquele que vai pôr a mão na massa, é aquele que faz a representação da sociedade, é aquele que toma as decisões na sociedade. Também não é preciso ser sócio para ser diretor. Os diretores podem ser escolhidos livremente. Quem escolhe é o Conselho de Administração, se ele existir. Se o Conselho de Administração não existir, quem escolhe os diretores é a Assembleia Geral, tá? E é muito importante a gente observar aqui as responsabilidades, as obrigações do administrador. A lei de SA, ela vai ter uma parte ali bastante detalhada, que vai do artigo 153 até o artigo 157, tratando desses deveres. E ele vai falar do dever de diligência, dever de lealdade, dever de informação. São os deveres que o administrador precisa observar. Se não observar, ficará sujeito, inclusive, a ser responsabilizado. E aí a gente tem até, inclusive, aqui no artigo 158, 159, a parte da responsabilização dos administradores, da ação que pode ser proposta em relação ao administrador que vier a causar prejuízo à sociedade. O quarto e último órgão é o Conselho Fiscal, que é responsável, como o próprio nome já diz, para fiscalizar a gestão, seja a diretoria, ou seja, diretoria e conselho de administração, quando ele existir. É um órgão de suporte, né? É um órgão que vai ser os olhos e ouvidos da Assembleia Geral, dos sócios. Um detalhe importante é que ele é de existência obrigatória, mas o funcionamento é o facultativo, é o que está no artigo 161 da lei. Então, a existência do Conselho de Administração é obrigatória, ou seja, todo contrato social de SA tem que prever qual é a organização do Conselho Fiscal, quantos membros, né, como que vai ser o prazo de atuação quando ele existir, mas o funcionamento dele é facultativo. E aí o parágrafo 1º do artigo 161 vai dizer para a gente, né, quando pode ser requerido. Pode ser requerido por qualquer sócio em Assembleia Geral, e aí o funcionamento vai ser até a próxima Assembleia Geral Ordinária do ano seguinte. Então, se o funcionamento for permanente, aí aquele Conselho Fiscal vai estar sempre atuando, né, praticando o seu ato de fiscalizar. Quando for um funcionamento facultativo, ou seja, de acordo com a previsão que tiver no Estatuto Social, aí o funcionamento vai ser requerido por sócios que representem no mínimo 10% de ações sem direito a voto, ou 10% de ações com direito a voto, ou 5% de ações sem direito a voto. E aí, esse funcionamento vai ser instaurado em Assembleia Geral e o Conselho Fiscal funciona até a Assembleia Geral Ordinária do ano seguinte. Então, ele pode ser instaurado em qualquer Assembleia Geral, seja ela ordinária ou extraordinária, e o seu funcionamento vai acontecer até a próxima Assembleia Geral, momento em que ele encerra as suas atividades, se não houver um novo pedido de acionistas para que aquele conselho volte a funcionar. E aí eu tenho aqui no artigo 163
as funcionalidades do Conselho Fiscal, que são as mesmas da limitada, que está lá no artigo 1069 do Código Civil. Só que o Conselho Fiscal na sociedade limitada, ele é de existência facultativa. Então, eu posso ter um contrato social de limitada que nem sequer menciona a existência de um Conselho Fiscal, porque lá a própria existência do Conselho Fiscal na limitada é facultativa. Aqui na SA, a existência é obrigatória. Então, todo contrato, todo estatuto social de SA tem que ter a previsão do Conselho Fiscal. Mas o funcionamento do Conselho Fiscal será facultativo, como eu expliquei aqui. Então, você pode ter sociedades anônimas cujo Conselho Fiscal funciona de maneira permanente ou de maneira facultativa, somente sendo instaurado o seu funcionamento a pedido de sócios em qualquer assembleia que venha a ser realizada pela sociedade, tá? De acordo com as regras que eu falei aí do parágrafo 1º do artigo 161. Então, a gente pode concluir o seguinte, gente, uma sociedade anônima de capital aberto ou de capital autorizado, ela vai ter sempre os 4 órgãos existindo. E o fiscal, o Conselho Fiscal, pode estar em funcionamento ou não. Uma companhia de capital fechado, e uma que não tenha capital autorizado, ele vai ter 3 órgãos existindo, e pode ser só 2 em funcionamento, porque se além de não ter Conselho Fiscal, se além de não ter o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal for de funcionamento não permanente, aquela sociedade, portanto, vai ter, às vezes, aí apenas 2 órgãos, né, estando funcionando de maneira permanente. Bom, pessoal, então, essa nossa aula de revisão aqui de número 2 era o que eu queria tratar com vocês, que são essas situações relativas ao direito societário, né? Por óbvio que não estamos esgotando o tema de direito societário aqui, seria impossível nesse tempo, né? Então, é importante que vocês façam a leitura, aprofundem-se naquilo que seja necessário do estudo de direito societário, porque aqui eu tentei trazer para vocês, dentro do que vem sendo cobrado da FGV, os pontos mais importantes, os pontos mais relevantes. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui, então. Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se encontra na aula de número 3.